Olá, bem-vinda, bem-vindo para mais uma aula aqui do percurso rumo à construção de um trabalho de conclusão de curso que seja consistente e ético. Hoje a gente vai falar sobre um aspecto técnico, mas que é absolutamente essencial na escrita acadêmica, que são as citações. Vocês vão notar que minha voz não está das melhores, mas vamos lá. Vou pedir um esforço aí para conseguir me entender. Vamos pensar, a aula de hoje, a aula 6 já, né, como fazer citações no TCC. Citar corretamente é muito mais do que seguir, as normas, é também reconhecer que existiram outras vozes que contribuíram para o raciocínio, para o seu raciocínio, inclusive. Citar envolve, em algum aspecto, afirmar e reafirmar uma integridade como autor, como autora, construir, construir textos que dialoguem de alguma maneira com respeito e com a produção científica que já é existente. Então, a aula de hoje passa por aí, a gente entender a importância de fazer citações. Antes da gente entrar nos tipos de citação, nas regras específicas da APA, eu queria conversar com vocês sobre o porquê a gente cita. Eh, Porque às vezes fica parecendo que é só uma formalidade chata, né, mas não é por aí. É uma formalidade, é chata, mas não é só isso. Quando a gente cita um autor ou uma autora, a gente está fazendo duas coisas que são super importantes. A primeira, como eu disse anteriormente, é reconhecer que aquele conhecimento não surgiu do nada, que ele tem uma origem. Aí a gente está valorizando o trabalho de quem veio antes, de quem pesquisou, de quem refletiu, de quem escreveu. E a segunda coisa é mostrar que o nosso trabalho tem alguma base, que não é, como diria o meme, né? Vozes da minha cabeça. A gente não está escrevendo só a partir de achismos, a gente escreve construindo o argumento com fundamentos. Esses fundamentos vêm do que veio antes da gente. Então, além disso, a gente compreende que citar também é uma forma de mostrar que a gente estudou, que a gente leu, que a gente dialogou com outras ideias, que a gente realmente está mergulhando nesse conhecimento. Então, isso fortalece o nosso texto, dá credibilidade, evita, citar, evita que a gente cometa um erro sério, que é ilegal, inclusive, não é apenas um tropeço, que é o plágio, por exemplo. Então, fazer uma boa citação não é só seguir uma norma, fazer parte de uma conversa acadêmica maior, que a gente vai respeitar, se respeitar e vai se apoiando nesse conhecimento que já foi produzido para assim conseguir criar algo novo. Então, dito isso, vamos olhar como a gente faz isso direitinho, seguindo as regras da APA, que é o que a gente vai levar em consideração aqui. Vocês sabem que existem outras normas, por exemplo, a ABNT, existe a de Chicago, mas a gente vai levar em consideração a APA, que é amplamente utilizada nas áreas como psicologia e como ciências sociais, de maneira geral. Então vamos começar falando sobre citação direta, né? Agora que a gente já entendeu por que as citações são importantes, a gente vai conversar sobre esse tipo específico, que é a citação direta. A citação direta é aquela que a gente transcreve exatamente o que o autor diz. Se é direto na fala do autor, palavra por palavra, do jeitinho que está no texto original. Mas antes, a citação direta ela tem um detalhe bem fundamental, que sempre vem com o número de páginas. Vocês vão ver, tem um exemplo ali na frente, e vocês certamente já leram e viram essa marca também nas citações de outras pessoas, vocês vão ver. Por que que se coloca o número de página? Porque se alguém quiser conferir a informação, ela precisa saber exatamente onde encontrar. Então ela vai ver lá nas suas referências o título, o autor, o ano, para procurar direto nas referências que você citou. Isso também é porque a gente usa as palavras do autor e não apenas a ideia geral. Então tem que ser endereçado, digamos assim.
Outra coisa que é importante a gente levar em consideração quando está falando de citação direta é que ela muda, ela tem algumas regras quanto à forma de apresentação. Se for uma citação curta, com até 40 palavras, ela vai ser, entre aspas, dentro do parágrafo. Agora, se ela for uma citação mais longa, com mais de 40 palavras, ela vai virar um bloco de texto separado, tipo, com um recuo e sem as aspas. Visualmente, ela vai se destacar de alguma maneira para mostrar que é uma transcrição longa, que não é nada curtinho. Ah, vou te falar um lembrete importante. A gente precisa usar a citação direta com moderação. Ela é ótima para destacar, para marcar algo que é muito importante, uma fala muito marcante, mas o TCC ele precisa ser mais a sua voz, articulando as ideias, do que uma colcha de retalhos de outros autores. Então, vai citar, tem que citar, mas cita com sabedoria. Combinado? Vamos ver como é que é uma citação direta curta. Só para esclarecer um negócio aqui, vocês estão vendo que esse texto é um lorem ipsum, que é um texto em latim, que é como o pessoal do marketing, de outras áreas relacionadas, usam esse tipo de textos para testar como fica a diagramação e esses aspectos. Então, esse texto não faz sentido, a não ser a parte de vermelho, que é uma citação, que é o que nos interessa para pensar aqui. Então, daqui para frente, vocês vão ver o texto com essa cara, com um monte de coisa que não dá para entender, mas pedaços que dão para entender. Vamos lá pensar nessa citação direta, que é a reprodução exata das palavras do autor que você consultou. Pensando que ela pode ser curta ou longa, ela exige um cuidado na formatação. A citação direta curta, que é aquela que eu te falei, que é até 40 palavras, ela é inserida no parágrafo com aspas. E ela segue essa estrutura de autor, vírgula, ano do texto, vírgula, página. Como tá aí? Tá, 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 tá. A aprendizagem ocorre por meio da interação social sendo mediada pelo ambiente e pelas relações interpessoais. Fecha aspas, porque isso é literalmente o que Vygotsky falou em 1978, na página 56. Deu para entender? Suponho que sim, né? Vou passar para a próxima. Se está confuso, volta, coloca no mais devagar e vai pensando no seu texto. Citação direta longa. Agora a gente vai falar sobre essa querida, que costuma gerar muitas dúvidas, inclusive. Esse tipo de citação, ele aparece quando a gente quer transcrever um trecho que tem mais de 40 palavras. Tem 41 palavras, então é longa. Nesses casos, a formatação ela muda um pouquinho, justamente para deixar claro que aquele trecho é uma citação mais extensa. Então, a gente vai considerar que a citação direta longa, ela não leva aspas, fiquem atentos a isso. Em vez disso, ela fica destacada do restante do texto com um recuo, que é aquele afastamento de 127, olha, de 1,27 centímetros da margem esquerda. Então, ela vai ficar toda alinhada a 1,27, como se fosse um novo parágrafo mais para cá. Como se fosse não, né? É um novo parágrafo. E esse espaçamento entre linhas, ele continua sendo duplo, igual o restante do trabalho, que a gente está considerando APA, né? E a intenção dessa diferenciação é como se a gente estivesse falando para o leitor assim: olha, aqui tem uma citação muito importante, presta atenção nisso daqui. Ela destaca até visualmente. E aí a gente usa esse tipo de citação quando o trecho é essencial para a argumentação. Então, como uma definição muito precisa, uma explicação que não faz sentido reescrever com outras palavras. Por exemplo, vai citar o DSM, é interessante colocar assim, uma citação longa, é, direta longa, né? O que eu quis dizer. Então, não vai fazer sentido você reescrever com outras palavras, você coloca do jeito que está lá. Então,
Mais uma vez, vai ser importante você lembrar que as citações longas, a gente precisa sempre indicar o sobrenome do autor, o ano e a página, sempre endereçando. E aí o mais importante, claro, né? A citação direta longa, ela deve ser usada ainda mais com mais parcimônia. O trabalho é seu. O foco tem que estar em você, como você articula as ideias. E a citação, claro, é um apoio importante, super importante, mas não é o protagonista e não deve ser o protagonista do seu texto. Vamos ver. Então, vamos ver aqui como é uma citação direta longa, que são essas com mais de 40 palavras. Ela ela é apresentada como se fosse um parágrafo diferente, sem aspas, diferente daquela que é dentro do texto, né, que é menos de 40 palavras, e ela vai usar a mesma fonte e espaçamento. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar um negócio aqui. Marca texto, tá, caneta. Vamos ver se vocês vão ver aí a minha marca. Vermelho não, porque está em vermelho. Vou fazer em azul, porque é a minha cor preferida. Vocês veem que isso aqui era texto. Aí eu fiz um gancho aqui para inserir a fala que vai, fazendo referência ao ano. E isso aqui foi o que Vygotsky falou literalmente em 1978 e está lá na página 56. Você vê que o parágrafo inteiro está aqui na linha do parágrafo do. Uai, gente, deu branco, não é parágrafo o nome disso. Parágrafo é esse daqui, né? É esse espaço aqui que eu esqueci o nome. Vocês vão lembrar aí. Você vê que tá tudo aqui na mesma direção? Aí, isso daqui já não vai ser mais uma citação. Isso aqui já é texto meu. Não meu, né? Vocês entenderam. Já é o texto que está seguindo a discussão do TCC. Então, ele volta à formatação, que é a formatação de um texto nas normas da ABNT. Acho que está dando para entender, né? Pensando esse exemplo, que tem mais de 40 palavras. É, vocês vão lendo os artigos, vocês já devem notar que essa citação ela não é tão comum quanto os outros tipos de citação, justamente para privilegiar a discussão de quem é autor, de quem está escrevendo, né? No caso de vocês, os autores dos TCCs. Dito essas coisas a respeito da citação direta, agora a gente vai pensar em citações indiretas. O que que são essas citações indiretas, né? É uma das formas, inclusive, mais comuns para trazer referências no TCC e talvez uma forma, vou dizer assim, a mais interessante, né? Ela é diferente de uma citação direta, porque aqui a gente não copia o que o autor falou literalmente, a gente reescreve com as nossas palavras. E, óbvio, a gente tem que manter o sentido original da ideia. Isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque vai mostrar que você entendeu o conteúdo, e segundo, porque vai deixar o texto mais fluido, com a cara mais sua, não vai ser um amontoado, né, uma coxa de retalhos de outros autores. Então, mesmo que você não está citando literalmente, a gente precisa citar a fonte também, tá? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Com alguma frequência, as pessoas fazem um parágrafo todo a partir da leitura de um e coloca referência só no final. Tem 4 frases no parágrafo e coloca referência só no final da última. Tá errado, tem que aparecer em tudo que você colocou, está citando de outros autores, está tendo como referência. Então, sempre vai colocar o sobrenome do autor e o ano da publicação. Não precisa indicar a página nesse tipo de citação indireta, porque não é uma transcrição literal. Mas se você quiser, pode colocar, não vai ser um problema, não. Principalmente se você considerar que vai ser importante para localizar a ideia. Comumente não se coloca. Ah, e atenção, a citação indireta, ela não é um sinônimo assim de copiar e mudar algumas palavras. Ela tem que ser uma reconstrução mesmo, como se você estivesse explicando a ideia para alguém com as suas palavras. Pensa assim, tá? Vamos ver como é que isso fica na prática.
Vamos lá nesse exemplo da citação indireta. Lembra que ela é uma reescrita com as suas próprias palavras, que ela é baseada na ideia de um autor e que ela não utiliza aspas e vai ser obrigatório citar o autor e o ano. Então, de novo, texto, 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 e aí eu vou fazer uma citação indireta. De acordo com o Vygotsky, o desenvolvimento ocorre nas interações sociais e é influenciado pelo meio cultural. Ele talvez não, né? Ele não falou isso com essas palavras, mas foi o jeito que eu apreendi o que ele falou. Então, eu estou colocando com as minhas palavras que foi isso. Isso é um exemplo de citação indireta. Ok? Vamos seguindo. Ah, só uma dica. Não é porque é indireta que você pode fazer o texto todo de citação indireta, tá? É importante a gente pensar que o excesso indica algum tipo de dependência do texto original, de pouca elaboração própria. Então, coloca seus pensamentos também, coloca para jogo. Outro tipo de citação, polêmica, inclusive, que é a citação de citação. Esse tipo de citação ele acontece quando a gente quer usar uma informação que não está no texto original, mas que foi mencionada por outro autor. Ou seja, eu não li um texto do Freud, por exemplo, mas eu li o livro da Ana que citava o Freud. Então, eu estou me baseando na leitura da Ana, não do original, do Freud. Isso é o que a gente vai chamar de citação de citação. É permitido? Sim, é uma via. Mas o ideal é que você sempre tente acessar o texto original. A citação da citação ela deve ser usada com ainda mais moderação do que as outras, apenas quando realmente não tem como você achar a fonte primária. Na prática, você vai citar o autor original, né, aquele que você não leu, e depois indicar que foi citado por outro autor, que é quem você realmente leu. É uma referência no final do trabalho que fica meio confusa, mas você vai colocar a obra que você está citando e não a obra que você vai citar no final do trabalho a obra da Ana, não a obra do Freud. Deu para entender como fica? Vamos ver mais direitinho como que isso aparece, né? Vamos lá no exemplo do slide. Aqui tem um modelinho que você vai colocar o sobrenome do autor original, o ano, como citado por, quer dizer, como citado em. Lembrando que a gente está falando de APA, então vai ser assim. Na ABNT a gente escreve assim, APUD. Fulano, APUD, não sei quem, mas a ABNT não vai interessar muito aqui pra gente. Vamos lá. Quando você vai citar um autor mencionado por outro, citação de citação. Aí, tá. Freud afirmava que o sintoma é uma formação de compromisso entre desejo e repressão. Não tive acesso a esse texto do Freud. Chegou por mim, vou fazer uma piada aqui, como uma fofoca acadêmica. Eu vi que o Silva falou, que Freud falou. É isso que é uma citação de citação. E só por esse exemplo, vocês devem imaginar porque a gente deve evitar, né? Porque a gente não está citando a fonte original. Então, quando a gente começa esse negócio de fulano falou e fulano falou que o vizinho falou, a coisa fica meio perdida. Então, deu para entender, né? Vamos evitar, mas se for a única alternativa que tem, ok, faz parte. Eu esqueci de falar aqui, passei rápido, mas lembre, que você vai colocar conforme fulano falou, quando é citação de citação. Agora vamos pensar citações com mais de um autor. Como que a gente faz quando tem dois ou mais autores? Isso parece detalhe, mas vai fazer toda a diferença para mostrar que você está seguindo as normas corretamente. Então, se a obra tiver dois autores, você deve citar os dois nomes sempre, toda vez que você usar essa fonte. Então, você vai usar separado por e, se tiver no corpo do texto, ou você vai usar esse ezinho mais estilizado, né, que se tiver entre parênteses. Por exemplo, aqui
Está entre parênteses, ou seja, o ezinho estilizado. Aqui está no corpo do texto, ou seja, e. Gente, não se apega nesse texto que não faz sentido algum, tá? Hum. Isso é quando tem dois autores, perdão aí pela coçada na garganta. É, agora vamos pensar, por exemplo, quando tem três autores ou mais. A APA, a sétima edição, ela pede que a gente cite apenas o primeiro sobrenome seguido do et-al, né? Et al. Que é uma abreviação em latim que significa e outros. Você está vendo aqui, né? Castro et al. 2024. Afirmava que o sintoma, tá. Mas isso aqui você só vai fazer a partir da segunda vez. Na primeira vez, se era Castro Oliveira e Silva, 2024, na primeira vez que você usar esse texto de referência, você vai falar Castro Oliveira e Silva. A partir da segunda, você vai usar esse et al. Ok? Entendido? É, não se esquece que para APA é assim que vale. Agora vamos lá para as referências, como você vai fazer e organizar. Onde colocar, a ordem, a formatação. É, a lista de referências, ela é basicamente um lugar que você vai mostrar todas as fontes que usou ao longo do trabalho, que permitindo de alguma maneira que as outras pessoas possam encontrar essas obras também, né? Saber do percurso que você passou. A lista de referências ela deve aparecer numa página nova, ou seja, você termina o texto e ficou duas linhas no texto, você vai acrescentar uma página nova para colocar as referências, colocar o título assim, né? Referências, centralizado e no topo. E tem uma regrinha bem importante, que eu até suponho que vocês já saibam, que os itens eles devem estar organizados em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor. Cada tipo de fonte vai ter um jeito próprio, um modelo próprio, e a APA tem umas regrinhas para todos eles. Mas, em geral, a estrutura básica vai ser o sobrenome, vírgula, as iniciais, ponto. Por exemplo, meu nome é Lídia Brelaz da Silva. Então, vai ser Silva, vírgula, L.B. Aí, o ano que eu publiquei o texto, 2024. Entre parênteses, ponto. Título em itálico, ponto, editora. É assim que vai ser pelas normas da APA. Por exemplo, Souza, vírgula, M.A. Abre parênteses, 2020, fecha parênteses, ponto. Em itálico, o título do texto. Introdução à Psicologia Social, ponto, Vozes, que é a editora. Atenção que só entra nessa lista de referências o que foi realmente citado no texto, tá? Então, não vale colocar aquele livro que você leu, mas não usou diretamente. Então, você vai ter que checar isso no final. Quem está nas referências está no texto e vice-versa? Vamos lá. Vamos lembrar que é a mesma fonte, o mesmo espaçamento do texto, mas vai ter uma diferença estética que eu vou te mostrar. Percebe que aqui tem um afastamento? Pois é. Aqui você vai fazer tem um recuo que você coloca aqui a partir da segunda linha. Então, na primeira linha, você coloca com o espaçamento comum de todo o texto, e na segunda linha tem como você precisa colocar um recuo a partir da segunda linha até o fim do texto. Isso você vai mexer nas configurações do Word ou do Drive. Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo até para mostrar como fazer isso. Vamos lá, pensar agora outro negócio super importante. Como que a gente vai evitar o plágio e manter a originalidade do nosso trabalho, né? Como vocês sabem, o plágio ele é uma infração ética, inclusive ele é crime. Você pode ser indiciado por falsidade ideológica, por exemplo. Então, ele acontece quando a gente usa a ideia, as palavras, o trabalho de outra pessoa sem dar o devido crédito. Mesmo que não seja intencional, inclusive
acredito que boa parte não é, ainda assim vai ser considerado plágio. Pode causar problemas seríssimos na avaliação do seu TCC ou em qualquer tipo de produção acadêmica, né? Qualquer tipo de produção, se a gente for mandar logo a real, né? Vamos pensar que é necessário ter muita atenção com isso. Então, é, não precisa ficar em pânico, porque é totalmente possível evitar o plágio se a gente adotar algumas práticas simples. A primeira, você já deve estar desconfiando, que é sempre citar suas fontes. Se a ideia não é sua, mesmo que você a reescreva com as suas palavras, ela precisa estar acompanhada do nome do autor, do ano da publicação, e é isso aí que a gente vai chamar de responde. Se prestou atenção na aula? Exatamente, citação indireta. A segunda dica é evitar copiar os trechos longos de textos prontos. É, prefira ler, prefira entender, prefira explicar com as suas palavras. Isso vai mostrar que você realmente compreendeu o conteúdo e vai fortalecer a originalidade do seu texto também. Lembre-se que um bom TCC ele não vai ser uma coleção de citações, ele é uma leitura crítica, a sua análise sobre aquilo que você estudou. As citações são uma ferramenta importantíssima, inclusive, para sustentar o seu raciocínio, mas o protagonismo não deve ser das citações, deve ser seu. O plágio acadêmico é uma ética grave, uma falta de ética grave, é uma violação da ética, né? E a gente precisa ter isso em consideração. Então, use as paráfrases com responsabilidade, use as aspas quando for necessário, faça citações. Existem ferramentas, inclusive a que eu uso se chama Copy Spider. Copy de cópia, né? Spider de aranha. Tudo junto. E você passa o seu texto nele, ele identifica se tem plágio. Então, se tiver mais de 3%, refaça. Ele indica onde que tem plágio, né? E você precisa refazer essas coisas. Então, tente, busque, tente não, né? Mais do que tente, faça. Busque acrescentar a sua análise, a sua articulação. Ah, é porque eu não escrevo tão bem quanto Freud, quanto Skinner. Cara, não, não vai escrever mesmo. Pode ser que em algum momento você escreva até melhor do que eles, mas para o TCC, o texto é seu, tá? É ele que vai, são as suas palavras que vão trazer autenticidade para o seu texto. Eu coloquei um exemplo aqui, um plágio. O desenvolvimento infantil depende do meio e das interações sociais. É mesmo? E como que você sabe disso? Você viu em algum lugar, né? Aqui o texto original. Desenvolvimento infantil influenciado pelos meios e pela interação social, Vygotsky, 1978, página 56. Ou então, usando uma paráfrase que fica melhor, né? Vygotsky, 1978, argumenta que o desenvolvimento infantil ocorre por meio das interações sociais e do contexto em que a criança está inserida. E por falar em plágio, eu não quero correr esse risco. Aqui está o referencial teórico para essa aula. Inclusive, esse texto do Lopes é uma apostila, na verdade. É muito fácil de achar no Google. Vou tentar colocar em link aqui para vocês analisarem, terem acesso e tirarem as dúvidas. Que é sobre como fazer citações e referências. É uma apostila assim de umas cento e poucas páginas. Às vezes a gente não consegue achar a apostila da APA, né, o manual da APA de primeira, mas costuma ter nas bibliotecas das universidades. Então, esse texto do Lopes atende muito bem. Vamos recapitular, então, os pontos centrais dessa aula? Ponto 1. Citações são fundamentais para sustentar os seus argumentos, garantir ética acadêmica. Legal? 2. A norma APA organiza as citações, as referências com clareza lá durante o texto, né? E também no seu referencial. 3, o que mais você lembra aí? Prefira citações indiretas, que são com análise própria e paráfrase, né? Use citações diretas só quando elas forem realmente necessárias. Evite o plágio, consciente ou não, passe num programa para identificar o plágio.
para identificar plágio no seu texto, para você não tomar um susto e botar tudo a perder, tá? Lembra-se que o TCC é uma construção autoral, então, como tal, né, ela precisa refletir o seu entendimento, sua leitura do mundo, a forma como você vai inserir um diálogo com a ciência, beleza? Se você gostou da aula, compartilha, anota suas ideias, me segue, porque quando eu postar novas aulas você vai saber. E vou te pedir outra coisa, se você estiver estudando e você for postar nas suas redes sociais que está estudando comigo, me marca, tá? @psi.lidiabrelas. Tá aí na descrição do vídeo, você vai ver. Vou adorar saber que você tá comigo nessa, beleza? Tchau! A gente se vê daqui a pouco.